Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês hoje, principalmente por esse tema tão grandioso e importante que é falar dos adolescentes, dos jovens. E ao longo da minha vida eu trabalhei com jovens, eu sei quanto essas bênçãos nas nossas vidas são importantes. Então é um privilégio estar com vocês aqui hoje. Gostaria de agradecer também ao pastor Eusébio, ao nosso irmão André e a liderança da juventude, da mocidade aqui da igreja, e os demais líderes pelo excelente trabalho que tem sido realizado com essa juventude na nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. É tão bom quanto a gente olha para as cadeiras e vejamos os jovens, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Estou vendo o Vitor que acabou de chegar aqui agora. Um abraço, Vitor, seja bem-vindo. Temos também o casal lá atrás. É tão bom, irmãos, quando nós temos nossos jovens, nossos adolescentes conosco na igreja, entendendo e vivendo a palavra de Deus. Eu fiz um resumo esse mês da Mocidade Batista. Nós começamos esse mês no dia 2/7. Nosso irmão Carlos, não sei se é irmão Carlos ou irmão Carlos e Silvana, falou na sexta-feira através de alguns atributos de Deus. Falou dos atributos de Deus, conhecendo Deus. No dia 4/7, o pastor Eusébio trouxe uma mensagem referente a Moisés, falando como ele permaneceu pelo poder da fé. No dia 9, nossa irmã Patrícia, ela falou através da soberania de Deus, ou a respeito da soberania de Deus na vida do jovem Daniel. No dia 11/7, o pastor Jacó falou também sobre a soberania de Deus mediante o sofrimento, e trouxe um testemunho que ele tem vivido e que tem edificado muito a nossa vida. Meu abraço ao pastor Jacó. Dia 16, tive a oportunidade de estar falando com os irmãos na sexta-feira, através do texto de 1 Coríntios capítulo 13, relação do amor, a superioridade do amor em relação dos dons espirituais. E nosso irmão Marcelo, na sexta-feira agora, ele falou sobre a perseverança do crente em não desistir, um estudo também que edificou muito a vida de todos nós. O estudo do irmão Marcelo é uma doutrina que nós chamamos de perseverança dos santos, ou perseverança dos crentes, que é não desistir de forma alguma, persistir em qualquer momento da vida e dificuldade. E hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de um jovem muito conhecido e as consequências de perder o foco. Abra comigo então, acompanhe comigo, você que está com a Bíblia, Atos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Lucas é o escritor dessa carta, também chamada de Atos do Espírito Santo. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao 12. Lembrando, irmãos, que nós estamos celebrando, encerrando o mês da Mocidade Batista, porém, na nossa igreja, só se torna adulto depois dos 100 anos, correto? Amém? Então, só após os 100 anos que se torna adulto. Então, abaixo de 100 anos, todos são jovens. Verso 7, está escrito assim, acompanhe. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Verso 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda ele falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados por ele. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, eu quero falar com vocês então hoje sobre a questão da janela.
as consequências de ficar na janela, ou jovens na janela. Uma breve introdução aqui é que Paulo, ele está, seu terceiro ano ali, a qual ele passa em Éfeso. Ele passou 3 anos na cidade de Éfeso pregando. Isso também acontece num período, em um intervalo, a qual ele está voltando da sua terceira viagem missionária. E esse texto a qual a gente vai falar tem uma lição muito grande, ou seja, uma experiência muito grande para o apóstolo, que foi os frutos a quais o Espírito Santo de Deus, através dele, agiu naquela localidade com as plantações das igrejas. Paulo era um grande plantador de igreja. E naquele período também, Paulo, ele trouxe um avivamento muito grande naquela cidade. Todo lugar a qual Paulo passava, ele plantava a igreja, ele edificava, criava discípulos do Senhor Jesus, e a igreja crescia. Agora, nesse contexto a qual nós estamos aqui para falar, Paulo está voltando, retornando da cidade de Jerusalém, com o propósito de levar ofertas aos órfãos, pobres da Judéia. E nessa jornada, Paulo é convidado, ele passa por Troade, no verso 5, e ele é convidado para comparecer ali no cenáculo. Essa cidade tem uma importância muito grande, vital praticamente na vida do apóstolo Paulo, porque ali foi um lugar a qual aconteceu um milagre, a qual nós falaremos. Foi em Troade que ele recebeu então também o chamado de Deus. Lá no versículo 1 você vai ver que ele recebe o chamado de Deus para entrar na Macedônia, ou seja, para entrar na Europa, no Ocidente. É em Troade que ele também faz essa visita. E nessa cidade ele faz esse milagre que marcou o seu ministério. Ele ressuscita então, através do poder de Deus, um jovem que estava sentado na janela, no terceiro andar. E esse jovem se chama Eutico. Então ele chega a Troade, de passagem, porque no dia seguinte ele deveria seguir viagem. De manhã ele tinha que continuar a sua trajetória. Verso 7 vai dizer isso. Paulo também se reúne a essa igreja e vai o texto nos dizer que é um domingo. A igreja está ali celebrando a ceia do Senhor. A igreja está reunida, está cantando. Paulo resolve, de uma certa forma, prolongar até tarde. Ou seja, a Bíblia fala também no verso 7 que até a meia-noite, a sua exposição ou a sua pregação do Evangelho. E aqui eu já acho muito interessante, porque geralmente quando alguém está chegando de viagem, cansado, geralmente essa pessoa ela quer descansar. Paulo estava chegando de uma viagem prolongada, mas Paulo ele atende ali aqueles irmãos, junta-se à igreja e vai pregar o Evangelho, vai tratar do Evangelho, vai celebrar a ceia com aqueles irmãos. E a Bíblia fala que até meia-noite. Nesse cenáculo onde também Paulo se reúne ali para falar e pregar o Evangelho, no versículo 8 vai dizer que tinha muitas lâmpadas. E um jovem que estava no auditório resolveu ir para a janela. Versículo 9. E eu fico pensando que esse jovem, sentado na janela, ele está olhando tanto para dentro, quanto ele está olhando para fora. E quando ele olha para fora, acredito que todos conhecem o texto, quando esse jovem sai com a pregação do apóstolo Paulo, ele sai, senta naquela janela, eu acredito que ele se distrai, ou seja, ele vai perdendo a conexão com aquilo que está acontecendo no lado de dentro, ele está perdendo a conexão com a pregação do Evangelho, com a celebração, com o culto ao Senhor, e ele passa a olhar para as coisas de fora. E o verso 9 vai dizer que com isso ele adormece. Ele tem um sono profundo, em outras traduções, e ele cai do terceiro andar e morre. Imagino eu também que aquilo que ele vê do lado lá de fora, olhando pela janela, talvez seja mais atraente do que aquilo que está acontecendo do lado de dentro. E se não fosse a intervenção de Deus através da vida do pastor, de apóstolo Paulo, aquele jovem teria se perdido. A vida daquele jovem, de fato, teria sido ceifada, perdida naquele momento.
E o interessante é que quando a gente vê na palavra de Deus a palavra jovem, geralmente ela está entre 12 aos 14 anos, aqui nesse contexto. Esse rapaz provavelmente era um adolescente. Na filosofia freudiana, vamos dizer, não existe um conceito que a criança se torna adolescente, jovem, adulto, idoso, né? Na questão da Bíblia, não. Na questão da Bíblia, o homem, ele é preparado já desde criança para assumir a postura de um homem para se casar. E a mulher da mesma forma. Então, a postura da mulher é que ela é criada para que ela se torne uma esposa. Então não existe essa questão. E essa questão desse jovem, o que indica aqui no texto é que de fato ele tem por volta de 12 a 14 anos. Mas no verso 10, Paulo faz algo interessante. Mesmo que ele jovem indo para aquela janela perigosa, olhando para os dois ambientes, dentro e para fora, verso 10 vai dizer, mas Paulo desce, isso já depois de ter acontecido desse jovem ou desse adolescente ter caído e morrido, no verso 10 vai dizer que Paulo desce, se inclina, o abraça e pela graça e o poder de Deus ele ressuscita. Então, com essa introdução, eu queria começar algumas lições, tirar algumas lições com os irmãos. Em primeiro lugar, a janela é um lugar que oferece distrações e acomodação. Em primeiro lugar, a janela é um lugar que oferece distrações e acomodações. Certamente esse jovem ou esse adolescente estava buscando algo fresco, talvez estivesse num ambiente que estava calor. Hoje nós temos ar-condicionado, naquela época não tinha isso. Provavelmente, pode ser? Pode. Talvez ele estivesse buscando realmente um ambiente mais agradável. Mas é engraçado também que todos aqueles que aprendiam naquela época, eles não iam para a janela. Eles se sentavam, ficavam assentados para poder estudar ou para poder aprender. Interessante, por que será que esse jovem então resolve ir para a janela? Certamente ele estava perdendo o interesse daquilo que estava acontecendo dentro do auditório. Ele estava perdendo o interesse das coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Ou talvez esse jovem foi para a janela porque ele pensou que lá fora estava acontecendo algo mais importante do que lá dentro. E aí ele acaba ficando curioso. Então ele ficou curioso e disse, preciso dar uma olhada. Preciso ver como que é o lado lá de fora, como que é a parte de fora. Preciso dar uma olhadinha. Então a janela, ela conduz à distração. Notem que ele estava dentro da igreja, irmãos. Ele não estava no lado de fora, ele estava dentro da igreja, no cenáculo. Ou seja, esse rapaz era crente. Se ele não era crente, talvez ele fosse filho de crente. Neto de crente. Ele estava dentro. Talvez ele gostava dos louvores, talvez ele gostava da comunhão, da amizade, do convívio com seus irmãos, da pregação, de ouvir até a palavra de Deus. Mas de repente ele quer dar uma olhada nas coisas lá de fora. Eu acho que esse jovem é o do tipo daquele jovem que está com um pé dentro da igreja e outro pé fora da igreja. Ou seja, eu quero experimentar o melhor da igreja, mas também quero experimentar o melhor desse mundo. Tipo de jovem ou de adolescente que vive dividido, em cima do muro, não se decidiu por completo. E eu entendo que muitos jovens e muitos adolescentes aqui nessa noite também estão vivendo como Eutico. Muitos estão vivendo como Eutico. A janela, de fato, é um lugar colorido que chama atenção, é um lugar que é muito atraente, oferece muitas distrações, e a sedução de ir para a janela, de fato, é muito grande. De fato, é muito grande. E muitos jovens e adolescentes estão se perdendo porque estão olhando para fora.
Em vez de se concentrarem aqui dentro, no que está sendo falado, Paulo estava pregando, estava cansado provavelmente. Esse jovem, ele resolve olhar pela janela, queria dar uma espiadinha. Mas em segundo lugar também, a janela é um lugar que cria insatisfação. De repente, aqueles que estão na igreja correm um risco de perder o interesse pelas coisas de Deus estando dentro da igreja. E acaba tendo mais interesse nas coisas que estão lá fora, porque são realmente atraentes, sedutoras. Talvez o que está lá fora oferece soluções e oportunidades mais imediatas. Talvez eu não queira esperar um namoro no Senhor, eu vou buscar lá fora. Talvez eu não saiba esperar o tempo de Deus e eu quero dar uma olhada para fora e fazer como o meu amigo lá fora faz. Porque o mundo oferece realmente prazeres. De repente, aquele que vai para a janela vai se desligando das coisas dentro da igreja. E vai se ligando mais nas coisas que estão acontecendo fora da igreja. Quem vai para a janela começa a dar asas à curiosidade. E muitos jovens e adolescentes hoje estão caminhando e buscando essa curiosidade. Eles não querem ser diferente dos seus amigos na faculdade, do grupinho de colegas. Eles não querem se sentir cafonas por serem titulados ou rotulados como crentes. Não querem se sentir desconectados na faculdade ou na escola. E olha que a faculdade, quando o jovem entra, é bombardeado de fato. Dependendo do curso, piora. Então, parece que quando eles buscam essa aceitação pelas coisas de fora, eles se perdem aqui dentro. Quando eles acabam indo para a janela, vem essa distração. E a distração, ela vai levar ao sono, porque primeiro ele vai para a janela, depois ele tem um sono. Lembrando que ele é filho de crente, ele vai na igreja, ele estava escutando ali a mensagem de Paulo, mas não quer sair da janela, continua na janela. E essa janela também tem muitas ilusões, como por exemplo, a internet, para nós hoje. Uma das ilusões e uma das portas, ou seja, janelas que nós abrimos para nos distanciarmos do Senhor, são pequenas coisas que fazem uma diferença muito grande na vida espiritual de uma pessoa. A internet, por exemplo, a pornografia, os filmes que nós assistimos, as amizades que nós temos, o excesso de diversão, algumas aventuras que nós fazemos, isso vai nos distanciando. E alguns ainda chegam ainda mais longe nas suas curiosidades, como, por exemplo, experimentar as drogas, o sexo no namoro, ou coisas que vão ganhando espaço em nossos corações. Cuidado, então, jovem. Cuidado, então, adolescente, com a janela. Terceiro lugar, a janela é um lugar que produz sonolência espiritual. Quem vai para a janela perde a conexão com Deus e ele começa então a perder a vigilância em relação às tentações. Lembra da história de Sansão? Era um jovem crente, cheio do Espírito Santo de Deus, consagrado no ventre de sua mãe. Era um jovem que tinha um propósito a realizar, mas o que aconteceu com Sansão? Caiu nas tentações. Caiu no desejo da carne, no desejo do coração. Por quê? Porque ele foi para a janela. Porque ele olhou para
o lado que não era para olhar. E aí o que ele faz? Ele conhece uma mulher, uma prostituta, deita-se no colo dela, e o nome dela é Dalila. E a vida dele vai caindo, vai caindo, vai caindo, ao ponto de perder a visão, perder o poder e entrar em ruínas e fracasso. A janela oferece um tipo de preguiça também diante dos desafios da nossa vida. Isso faz com que as pessoas achem que estão dentro da igreja, mas não estão. Faz com que as pessoas achem que estão envolvidas com a igreja, com o trabalho, mas elas, na verdade, não estão. Que ela está comprometida com a obra do Senhor, mas ela não está comprometida com a obra do Senhor. De uma forma bem resumida, ela está fisicamente dentro, mas o seu coração está lá fora. Aí começa a imprudência. Prudência é como aquelas 5 virgens loucas lá em Mateus capítulo 5. Eu tenho a lâmpada, eu tenho o azeite. Por exemplo, eu estou com meu nome no hall de membros da igreja, eu sou filho de crente, eu participo do EBD, eu participo dos cultos, sou professor, sou líder da igreja. Inclusive, eu estou aqui hoje. Acha que tem a lâmpada, que tem um azeite, mas é imprudente. Dá uma escapadinha e acha que pode voltar. E aí não tem mais força. É como se ela ou ele estivesse dizendo, vou dar uma fugidinha realmente da igreja e quando eu precisar, eu volto. Eu vou dar uma voltinha lá fora, vou aproveitar e quando eu tiver um pouquinho mais velho, eu volto. Interessante que o adolescente gosta de falar isso com seus pais. Os pais às vezes se convertem com um pouco mais de idade, se convertem não, Jesus converte. Jesus chama a pessoa de acordo com a sua vontade. E às vezes o jovem vem antes e ele quer olhar para o pai e para a mãe e fala, não, mas você fez, eu vou fazer igual. Os jovens gostam de fazer isso para justificar quando olham para a janela, quando olham para um lado de fora da janela, quando dão essa fugidinha da igreja escondido. E para a janela pode levar você à fraqueza nas suas tribulações, como Pedro. Pedro, o sono prevaleceu. Lembra? Vamos recordar lá em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, 37 ao 41. Olha só Pedro, olha só os discípulos dormindo. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se novamente, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez, e disse-lhes, ainda dormes e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, ou seja, no momento mais importante da humanidade, no momento mais importante do ministério do Senhor Jesus, a qual ele seria entregue por nós, os seus discípulos estavam dormindo. E a pergunta que eu faço é, por que Eutico dormiu? Eutico dormiu, pois ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Eu quero alertá-lo, jovem. Eu quero alertá-lo, adolescente. Eu quero alertá-lo, homem e mulher. Servo e serva do nosso Senhor. Nós podemos perder o interesse pelas coisas de Deus dentro da igreja. Porque foi assim que Eutico perdeu. Eutico não estava numa balada, não estava numa rave, não estava numa festa. Ele estava dentro da igreja e ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus dentro. Paulo estava pregando.
Estava dentro da igreja, não estava fora. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está morto, está ferido, caiu, desperta, ainda há tempo. Por que Eutico dormiu? Segundo, Eutico dormiu porque foi para o lugar errado, onde sua atenção ficou dividida. Um exemplo, amados. Quando nós pedimos para os irmãos abrirem as suas Bíblias no smartphone, por exemplo, a tecnologia é uma bênção, eu uso aqui. A maioria de nós usamos os nossos smartphones para poder ler a Bíblia, correto? Não tem mal nenhum, não tem problema algum lermos a Bíblia no smartphone. Mas olha como que nós podemos ter a nossa atenção dividida. Quando nós pedimos para os irmãos abrirem a Bíblia para que a gente faça a leitura bíblica, muitas das vezes a quais nós abrimos tem o tal do zap lá, um monte de notificação. Bem, comigo acontece isso. Você vai abrir para fazer leitura e ver lá 3, 4 amigos que mandou mensagem. O que acontece? Você começa a olhar para a janela, desconectado do culto, desconectado da palavra de Deus, e daqui a pouco você está fazendo o quê? Respondendo zap. Zap. Vocês conhecem muito bem o zap, né? Ou seja, você estava lendo a Bíblia, de repente está respondendo lá nas redes sociais. Ele desconecta da palavra e conecta em outro canal. Desconecta da leitura, da pregação e conecta em outra conversa. E o que acontece? Já era embora, foi embora a semente. Aquilo que está sendo pregado, a semente que está sendo semeada, foi embora. O diabo tomou. Vocês sabiam disso? O diabo rouba a semente que é plantada. E ele usa distrações. Irmãos, eu fico lá em cima trabalhando. Eu vejo. Tem muita gente que está distraída. E tem uns jovens aí já com um pouquinho de idade. Que estão se distraindo. Está trabalhando? Use o celular. Não está trabalhando? Preste atenção na palavra de Deus. Assim como esse jovem, a janela pode estar então aqui dentro do templo. Você está aqui, mas o seu coração não está mais. Até quando vocês jovens, até quando vocês adolescentes, até quando nós, igreja, vamos ficar olhando pela janela? Sabe o que vai acontecer? Se a gente continuar olhando pela janela, nós vamos adormecer. E se adormecer, o que vai acontecer? Como o Eutico, vai cair. E aqui, de onde Eutico caiu, ele estava no 3º andar. Você imagina o que é cair de um 3º andar? Se você não morre, o que acontece? Você se fere gravemente. Então, Eutico literalmente morreu de sono. Literalmente morreu de sono. Não é uma hipérbole. Vamos ver se os adolescentes estão afiados aí no português aí. O que é uma hipérbole dos adolescentes? Sabe responder? Quem sabe responder? Hipérbole é uma figura de linguagem usada no português. Hipérbole, quem sabe? Então, é um exagero. Mas, filho do pregador não vale responder não, tá? Não vale responder não. Então, a hipérbole é um exagero. Aqui não é um exagero. Eu estou morrendo de frio, estou morrendo de fome. Não, Eutico morreu realmente de sono. Porque quando ele dormiu, ele caiu, ele morreu. Não é um exagero. 4º lugar, irmãos. Não vou fazer igual Paulo aqui, que pregou até meia-noite. Mensagem é breve. 4º lugar, a janela é um lugar de quedas, olha só, perigosas. Quedas perigosas. Já repararam que quem cai geralmente da janela nunca cai para o lado de dentro? Geralmente cai para o lado de fora. Então cuidado, irmãos, porque se cair da janela, o tombo vai ser feio. As quedas são perigosas.
Uma vez um grande homem de Deus caiu da janela também. O nome dele foi Davi. Quando ele resolveu olhar para aquela janela e ele viu aquela mulher, e ele quis aquela mulher no seu coração, ele coloca ali o seu marido na frente do exército para ser morto, para que ele conseguisse ter aquela mulher, e trouxe sérios problemas na vida de Davi e para a sua família. Um desastre. Agora, voltando para a história de Sansão, por exemplo, um dia ele olhou para uma filisteia e ele caiu feio. Nunca mais se levantou como era para ser, como devia e poderia ser. Nunca mais se levantou. Então, cuidado, mocidade, com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que o seu coração é atraído. Cuidado com aquilo que você faz, porque Deus não vai ser parceiro nas suas escolhas erradas. Nem mesmo nas loucuras, que aparentam não ter perigo. Olhar pela janela, não tem perigo. Cuidado, porque Deus não vai ser parceiro de vocês. A Bíblia diz que Eutico caiu. E Eutico caiu e morreu. Existem muitos que caem. Existem muitos jovens e adolescentes que estão caindo. E quando eles caem ou morrem, se não morrem, estão feridos. Porque escolheram olhar para o lado de fora da janela. Porque escolheram estar distraídos. Porque pegaram no sono dentro da igreja. Quantas quedas, meus irmãos? Quantos jovens fora da igreja? Quantos continuam caindo? Pensa no seu coração, aquele irmão que não está mais no seu lado. Um certo pregador uma vez disse que cada lugarzinho que está em branco no lado da cadeirinha aqui, ó, era para ser uma pessoa no seu lado. Um amigo, um irmão, um familiar, um colega de trabalho. Quantos jovens estão caídos, irmãos? Quantos jovens conheceram o Senhor e hoje não estão mais no nosso meio? Quantos já estão mortos espiritualmente? Gostaria de concluir dizendo que a janela é um lugar para ser abandonado. Quando? Agora. A janela precisa ser abandonada hoje. Não é amanhã. Não vou experimentar para amanhã eu voltar. É hoje. A janela precisa ser abandonada hoje. O que eu acho também curioso é que quando esse jovem cai e morre, Paulo não fica acusando a igreja. Ele não fica chamando a atenção da igreja. Diz o texto no verso 10, que Paulo demonstra o poder de Deus na ressurreição. Lá no verso 12, ele vai dizer que a igreja, quando vê que Paulo é usado por Deus, a igreja sente-se confortada. Não há questionamento aqui da liderança, do jovem, do responsável. Não há briga. E olha o que Paulo faz. Olha o que ele faz. Verso 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E agora eu quero conversar com você que é líder. Um pouquinho com você que é líder. Aqui tem um exemplo muito grandioso para nós. Para todo e qualquer que exerce uma função de pastoreio, para jovem, adolescente, criança, adulto, família, casal, qualquer área. Sabe o que Paulo faz aqui? Primeiro lá, ó, ele desce. Sabe o que significa essa palavra aqui? Significa descer. Significa que nós precisamos ir até aqueles que estão mortos. Porque Paulo desceu do terceiro andar para ir até o morto. Então, se tem pessoas que estão mortas espiritualmente, o que nós precisamos fazer como líderes? Irmos atrás dos jovens, dos adolescentes. Qual o primeiro passo que nós podemos dar? Caminhar em direção a eles.
visitá-los, pastoreá-los. Paulo não critica ninguém. O que mais Paulo faz? Paulo então se inclinou-se e abraçou-lhe, no versículo 10. Às vezes, irmãos, a demonstração de amor aos que estão dormindo, aos que estão mortos, é mais importante do que a dureza. É mais importante do que a acusação. É mais importante do que deixar simplesmente. Sabe por quê? Porque o amor é invencível. E se você ama, você também abraça. Você só pode abraçar se você amar. E diz o texto ainda que a vida voltou naquele rapaz. E eu creio, irmãos, que nossos jovens e nossos adolescentes que caíram, eles podem sim voltar para a presença do nosso Deus. Ressuscitar como aquele Eutico ressuscitou. Eu creio nisso. Assim como Eutico, Deus tem poder para isso. E Deus quer usar a nossa vida para isso. Quer usar a vida de vocês para isso. Quer usar a vida não só de todos os líderes, mas de todos vocês. Um amigo no colégio, alguém que está desviado. Seja como Paulo. Agora, a questão de fato é: onde estão os Paulos de hoje? Onde estão os Paulos que vão e descem até os mortos, até os feridos, até os abandonados, até os rejeitados? Onde estão os Paulos? Nós não podemos abrir mãos dos nossos jovens, nem dos nossos adolescentes. Nós não podemos desistir deles de forma alguma. De forma alguma. E você, jovem, que está na janela, e você que está nos ouvindo, que vai assistir essa mensagem, que está na janela, saia dessa janela. Se você que está brincando com a palavra de Deus, que está brincando de ser crente dentro da igreja ou fora da igreja, achando que vai voltar pela sua força, que você vai conseguir, não vai conseguir. Não caia. Não caia. Para de olhar para a janela, do lado de fora da janela. Rompa com o pecado. A janela, do lado de fora. Repararam que por lado de dentro, Paulo faz questão, aliás, Lucas faz questão, ele que registra a carta aqui de Atos, é ele que registra. Repararam que tinha lâmpadas dentro daquele lugar, daquela igreja? Tinha luz dentro. A luz estava no lado de dentro, não no lado de fora. Porque no lado de fora, o que tem é pecado. Pecado. Então corte as cordas que te prendem nesse mundo de pecado. E livre-se disso enquanto há tempo. Paulo vai então descer, ele se inclina, ele abraça, ele experimenta o milagre de Deus na vida daquele menino. E diz o texto que Paulo persevera no cumprimento de sua missão. Versículo 11, aí Marcelo. Perseverança. Não desistir. Paulo não desistiu daquele rapaz. Não desistiu daquele rapaz. E ele não para, irmãos. Ele não para. Ele sobe, celebra a ceia como nada tivesse acontecendo. Lá no versículo 11 vai dizer que ele prega até ao romper da alva. Ele não desiste. Ele não para. Não tem cansaço. Imagina pregar até meia-noite. Eu já prego 45 minutos, uma hora que eu pregava, né? Que agora eu tenho que enxugar até 35 minutos. Mas imagina um homem desse pregando o dia inteiro, cansado. Os nossos jovens precisam reviver. E quando nossos jovens reviverem, a igreja vai fazer igual no versículo 2, vai estar confortada, vai se sentir alegre, vai se sentir feliz. Lembra da história do filho pródigo? Como foi aquele homem, aquele pai, quando recebeu o seu filho de volta? Confortado, feliz.
Eu quero concluir para vocês. Pai, para você mãe, para você jovem, não basta estar dentro da igreja. Não basta estar apenas dentro da igreja. Vocês precisam sair da janela. Vocês precisam sair da janela. E que Deus nos ajude a cumprir essa missão. Assim como Paulo, ir atrás daqueles que estão feridos, ir atrás daqueles que já estão mortos espiritualmente, que estão fracos, e que a gente possa fazer como Paulo, buscar, reconciliar, dar um ombro, talvez uma palavra, talvez um gesto de amor, um carinho, um abraço, apenas isso. Apenas um braço, uma conversa. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor Deus. Nós engrandecemos o Teu santo nome por essa igreja, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Nós louvamos o Senhor e colocamos a vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos líderes nas Suas mãos, Pai. Pai, quanto tem sido difícil para nós, Senhor. Quantos eúticos, Pai. Quantos caíram, Senhor Deus, e não voltaram. Senhor Deus, nos capacite. Nos capacite para que a gente possa, Senhor Deus, fazer a Sua vontade, buscando, ensinando, abraçando, amando, Senhor Deus, os eúticos que estão perdidos por aí. E abençoe, Senhor Deus, os nossos jovens, os nossos adolescentes, Senhor Deus. Quão feliz eu fico de ver esses adolescentes cantando, Senhor Deus, e louvando o Teu santo nome, meu Pai. Como eu fico feliz de ver, Senhor Deus, os líderes empolgados, empenhados no trabalho. Meu Deus, capacita cada dia mais, meu Deus. Ó Pai, cubra, Senhor Deus, de unção a vida dos Teus líderes, Senhor Deus. Os líderes dessa igreja, Pai. Nosso pastor, todas as áreas, Pai, para que a gente possa realmente, Senhor Deus, fazer como Paulo. A gente possa atrás desses eúticos, Senhor Deus, para a honra e glória do Seu nome, para o Teu reino, Senhor Deus, não para mérito nosso, mas para o Teu reino. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém.